Ela era só uma menina pobre, de pés descalços e olhos cheios de mundo. Ao cruzar caminhos com um menino mudo na mansão, descobriu que o silêncio dele não era vazio, mas cheio de dor. Com paciência, gestos e palavras de outros idiomas, ela devolveu a ele o que todos julgavam perdido: a voz. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O sol escaldante de Salvador castigava as ruas de paralelepípedos do bairro, do Canela. Entre casarões antigos e mansões restauradas, destacava-se a imponente residência dos Monteiro, uma das famílias mais influentes da capital baiana. A construção colonial, com suas janelas ornamentadas e jardins exuberantes, contrastava com a simplicidade das pessoas que transitavam por ali, em sua maioria, trabalhadores dos palacetes da região. Sentada na calçada, sob a sombra generosa de um flamboyant, Vitória dos Santos aguardava pacientemente. Com seus 12 anos, pés descalços e cabelos crespos, sempre presos em tranças coloridas feitas por sua mãe, a menina era uma figura constante naquele cenário. O uniforme escolar público, já desbotado e um pouco curto, denunciava sua condição humilde, mas havia algo em seu olhar que desafiava qualquer julgamento superficial. Todas as tardes, após a escola, Vitória esperava sua mãe, Dona Conceição, terminar o expediente como cozinheira na mansão dos Monteiro. Enquanto aguardava, mergulhava nos livros usados que recolhia de sebos populares ou ganhava da biblioteca comunitária. Sua paixão pelas palavras era notável. Lia tudo o que encontrava, desde romances clássicos até dicionários velhos de línguas estrangeiras. Menina, você não cansa desses livros, não? Olha o sol quente, comentou seu Agenor, o jardineiro, ao passar pelo portão carregando ferramentas. Não sinto o calor quando estou lendo, seu Agenor, respondeu Vitória sem tirar os olhos das páginas. Estou aprendendo italiano hoje. Guarda-chuva se diz ombrello, não acha bonito? O homem sorriu e balançou a cabeça, seguindo seu caminho. Todos os funcionários da mansão conheciam Vitória e sua obsessão por livros e idiomas. A menina tinha um talento natural para línguas. Bastava ouvir algumas palavras no rádio ou ler frases soltas em revistas velhas para captar a essência dos idiomas. Mesmo sem nunca ter frequentado um curso formal, já conseguia entender e pronunciar expressões básicas em inglês, espanhol, francês e italiano. Naquela tarde de março, enquanto Vitória desenhava o alfabeto italiano na poeira do chão com um galho seco, percebeu um movimento incomum no jardim da mansão. Por entre as grades ornamentadas do portão, viu um menino sentado sozinho próximo à fonte. Devia ter sua idade, talvez um pouco mais velho. Vestia roupas impecáveis, mas seu semblante carregava uma tristeza palpável que contrastava com a elegância do ambiente. Era Rafael Monteiro, o filho caçula do dono da mansão. Vitória o conhecia de vista. Sabia que ele estudava em um colégio internacional e raramente era visto fora da casa. As funcionárias comentavam em voz baixa que o menino havia perdido a voz depois que sua mãe, Dona Helena, partira para sempre 3 anos antes, vítima de uma doença repentina. Desde então, não pronunciara uma única palavra, apesar dos inúmeros especialistas contratados pelo pai. Impulsionada por uma curiosidade genuína, Vitória se aproximou do portão. "Oi", chamou, com a naturalidade de quem não conhece barreiras sociais. O menino ergueu os olhos por um instante, mas logo voltou a encarar o vazio. Seu rosto pálido parecia uma máscara de cera sob a luz da tarde. "Eu sou a Vitória. Minha mãe trabalha aqui", continuou ela passando os dedos finos entre as grades. "Você quer ver uma coisa legal?" Sem resposta. Apenas o som da água escorrendo pela fonte preenchia o silêncio entre eles. "Sei dizer olá em 7 línguas diferentes", insistiu Vitória, abrindo um sorriso onde faltava um dente de leite. "Hello, bonjour, hola, ciao, konnichiwa, guten tag, olá." Por um breve momento, algo pareceu despertar no olhar distante de Rafael. Uma faísca quase imperceptível de interesse. Foi o suficiente para Vitória. Nos dias que se seguiram, ela
Passou a trazer seus livros para mais perto do portão, lendo em voz alta trechos que achava interessantes, sempre em idiomas diferentes. Em francês, as nuvens são les nuages, dizia, apontando para o céu. Em japonês, o sol é taiyo. Bonito, né? Rafael nunca respondia, mas Vitória notava que, a cada dia, ele se sentava um pouco mais perto do portão. Era como se as palavras estrangeiras funcionassem como um código especial entre eles, algo que não carregava o peso das memórias dolorosas do menino. Certa manhã de sábado, quando Vitória acompanhava sua mãe ao trabalho, encontrou algo inesperado. Um pequeno bilhete dobrado deixado entre as grades do portão. Dentro, um desenho simples de uma árvore com a palavra tree escrita embaixo, com letra trêmula e infantil. "Mãe!" exclamou Vitória, mostrando o papel para Dona Conceição. Foi o Rafael. Dona Conceição ajustou o avental branco e observou o bilhete com preocupação. "Menina, não crie intimidade. A gente é funcionária, sabe como é família rica. Não quero problemas com o Dr. Eduardo." Mas o aviso materno não diminuiu o entusiasmo de Vitória. Aquele primeiro contato foi como uma porta se abrindo para um mundo novo. Nos dias seguintes, ela passou a deixar desenhos com palavras em diferentes idiomas para Rafael, que respondia da mesma forma. Uma comunicação silenciosa e secreta começava a florescer. Eduardo Monteiro, pai de Rafael, mal notava a presença de Vitória. Empresário, bem-sucedido e viúvo, dividia seu tempo entre reuniões intermináveis e viagens de negócios. Sua forma de demonstrar amor pelo filho era contratar os melhores médicos, terapeutas e professores particulares que o dinheiro podia pagar. Acreditava que a ciência e a educação formal resolveriam o mutismo do menino, enquanto ele mesmo mantinha uma distância emocional segura, protegendo-se da própria dor. "O Dr. Rafael tem sessão com a fonoaudióloga às 4, informou Regina, a governanta, quando viu Vitória deixando outro bilhete no portão. "Ele vai falar um dia", respondeu Vitória com convicção. "Só precisa de alguém que realmente escute." Regina sorriu com condescendência. "Nem os especialistas de São Paulo conseguiram, menina. Mas é bonito seu otimismo." O que ninguém percebia era que nas trocas secretas de desenhos e palavras, algo especial estava acontecendo. Rafael começou a deixar mensagens mais elaboradas, frases curtas em inglês e espanhol, idiomas que estudara formalmente antes de perder a fala. Vitória respondia com entusiasmo, corrigindo gentilmente os erros e acrescentando novas expressões. Uma tarde, quando a chuva tropical caía intensamente sobre Salvador, Dona Conceição permitiu que Vitória esperasse dentro da área de serviço. Enquanto secava os cabelos molhados, a menina ouviu passos leves se aproximando. Era Rafael parado na porta da cozinha, observando-a com olhos curiosos. Vitória congelou surpresa com a proximidade inesperada. Nunca haviam estado frente a frente, sem as grades do portão entre eles. Por um momento, apenas se olharam em silêncio, até que Vitória sorriu e disse baixinho: "Pioggia, chuva em italiano." Rafael inclinou levemente a cabeça, como quem considera uma informação nova. Seus lábios se moveram sutilmente, ensaiando a palavra sem emitir som. Foi então que Vitória teve uma ideia. Aproximou-se da geladeira e usou o dedo para desenhar na superfície embaçada pelo vapor da cozinha. "ABCD", escreveu, e depois, apontando para Rafael, fez um gesto de continuação. O menino hesitou, olhando nervosamente para a porta, como se temesse ser descoberto. Mas algo no sorriso confiante de Vitória o encorajou. Aproximou-se e, com o dedo trêmulo, completou: "EFG." Aquele momento simples marcava o início de algo extraordinário. Sem perceber, as duas crianças de mundos tão diferentes estavam prestes a embarcar em uma jornada que transformaria não apenas suas vidas, mas também as pessoas ao seu redor, provando que a linguagem mais poderosa nem sempre precisa de palavras sofisticadas. Às vezes, basta a linguagem universal da compreensão. As semanas que se seguiram foram marcadas por encontros furtivos na cozinha da mansão. Sempre que podia,
Rafael escapava da vigilância dos tutores e empregados para encontrar Vitória. A cozinha, com seus aromas de temperos baianos e o som constante das panelas, tornou-se um santuário para os dois. Dona Conceição, a princípio relutante, acabou cedendo ao perceber a mudança no comportamento do menino rico. Seus olhos antes vazios agora brilhavam com uma curiosidade crescente. Só tome cuidado, minha filha, advertia enquanto preparava. Um vatapá para o jantar. Se o doutor Eduardo descobrir... A gente não está fazendo nada de errado, mãe, rebatia Vitória, desenhando letras na farinha de mandioca espalhada sobre a bancada de mármore. Rafael observava atentamente cada movimento de Vitória. A menina havia desenvolvido um método próprio de comunicação. Usava objetos da cozinha para ensinar palavras em diferentes idiomas. Uma colher virava spoon em inglês, cuillère em francês, cucchiaio em italiano. O menino repetia, os movimentos labiais, ainda sem emitir sons, mas claramente assimilando tudo. Foi numa tarde particularmente quente de abril que algo inusitado aconteceu. Vitória havia trazido um pequeno rádio velho, presente que ganhara de um vizinho. Sintonizou uma estação que tocava bossa nova e começou a dançar desajeitadamente pela cozinha, cantarolando junto. Olha só, Rafael, disse ela, rodopiando. Em francês, dançar é dancer. Em inglês, dance. Em espanhol, se bailar. E você sabe como é em português, né? Rafael, sentado na banqueta alta, observava fascinado. De repente, seus lábios se moveram e um sussurro quase inaudível escapou. Dançar. O rádio continuou tocando, mas o tempo pareceu congelar. Vitória arregalou os olhos, mal acreditando no que acabara de ouvir. Você falou, exclamou, aproximando-se dele com cuidado, como quem se aproxima de um pássaro selvagem. Você disse dançar. O menino parecia tão surpreso quanto ela. Tocou a própria garganta com os dedos, como se não reconhecesse o som que acabara de produzir. Por um momento, o pânico cruzou. Seu rosto, falar significava retornar ao mundo que havia abandonado após a partida da mãe. Vitória, percebendo seu desconforto, não insistiu. Em vez disso, simplesmente pegou sua mão e a apertou levemente. Nosso segredo, sussurrou com um sorriso cúmplice. Só nosso, por enquanto. Daquele dia em diante, os encontros ganharam um novo propósito. Rafael começou a emitir palavras soltas, sempre em idiomas estrangeiros, como se o português carregasse memórias dolorosas demais. Falava apple em vez de maçã, azul em espanhol em vez de azul em português. Era como se os idiomas estrangeiros oferecessem uma distância segura, um filtro protetor entre ele e o mundo que o machucara. Vitória intuitivamente respeitava esse processo. Não forçava, não cobrava, apenas oferecia mais e mais palavras, como quem oferece alimento a quem tem fome. Em pouco tempo, Rafael já conseguia formar frases curtas, misturando idiomas em uma babel particular que só os dois compreendiam. Gil. Veux que nous irte to the beach, dizia ele em uma mistura de francês, português e inglês que fazia Vitória rir. Quase lá, encorajava ela, mas em francês seria Je veux aller à la plage. As funcionárias da mansão começaram a notar mudanças sutis no comportamento de Rafael. Ele agora parava para observar as pessoas, prestava atenção às conversas, às vezes até sorria discretamente quando algo engraçado era dito. A psicóloga que o atendia semanalmente registrou pequenos progressos em seus relatórios, sem entender a origem da melhora. Ele está respondendo mais aos estímulos visuais, comentou com Eduardo durante uma reunião, e parece mais conectado ao ambiente. O empresário, sempre pragmático, atribuiu o progresso às novas técnicas terapêuticas e aos remédios importados que custavam uma fortuna. Nunca lhe ocorreu que a verdadeira medicina pudesse estar nas tardes passadas na cozinha, entre farinha, de mandioca e palavras estrangeiras. Regina, a governanta, foi a primeira a suspeitar. Encontrou Rafael sorrindo para um desenho feito em papel de pão, um esboço simples de duas crianças de mãos dadas, com palavras escritas em vários idiomas ao redor. Quem fez isso para você, meu bem? Perguntou curiosa.
Rafael guardou rapidamente o desenho no bolso e balançou a cabeça. Seus olhos, no entanto, miraram brevemente na direção da cozinha, e isso não passou despercebido pela governanta experiente. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Regina procurou Conceição no quartinho dos fundos, onde ela e Vitória dormiam durante a semana. Tem alguma coisa acontecendo entre sua filha e o menino Rafael, disse sem rodeios, fechando a porta atrás de si. Conceição sentou-se na beirada da cama, torcendo nervosamente o pano de prato que ainda segurava. São só brincadeiras de criança, Regina. A Vitória é uma menina educada, não falta com respeito. Não estou falando de falta de respeito, respondeu Regina sentando-se ao lado dela. Estou falando que o menino está diferente. E coincidiu com a aproximação da sua filha. As duas mulheres se entreolharam, compartilhando o peso de um segredo que poderia mudar tudo naquela casa. Você acha que ele está falando com ela? Perguntou Conceição finalmente, a voz pouco mais que um sussurro. Regina suspirou profundamente. Não sei. Mas se estiver, precisamos pensar bem no que fazer. O Dr. Eduardo investiu uma fortuna em tratamentos que não deram resultado. E se descobrir que foi uma menina de 12 anos que conseguiu o que médicos caríssimos não conseguiram? Vai querer saber como, completou Conceição, e talvez queira afastar a Vitória. As duas ficaram em silêncio, pesando as implicações. Para Conceição, aquele emprego era tudo o que tinha. Sustentava a filha sozinha, desde que o marido a abandonara anos antes. Não podia arriscar perdê-lo. Ao mesmo tempo, via como Vitória florescia nos encontros com Rafael, como seus olhos brilhavam ao contar as novas palavras que haviam aprendido juntos. Vamos observar mais, propôs Regina finalmente. Se for só uma fase, logo passa. Se for algo mais, bem, então decidimos o que fazer. Enquanto as funcionárias conspiravam em voz baixa, Eduardo Monteiro enfrentava seus próprios demônios no escritório luxuoso. Sobre a mesa de mogno, relatórios médicos se acumulavam ao lado de uma foto emoldurada de Helena, sua falecida esposa. A bela mulher sorria na fotografia, segurando um Rafael ainda pequeno nos braços. Estou fazendo tudo o que posso, murmurou, para a imagem, servindo-se de mais um drink. Mas ele se afasta cada dia mais. O que o empresário não percebia era que seu filho não estava se afastando. Pelo contrário, estava lentamente retornando ao mundo dos vivos pelas mãos de uma improvável professora. Na manhã seguinte, Rafael acordou cedo, algo raro desde que perdera a mãe. Vestiu-se sozinho e desceu para o café antes mesmo dos empregados prepararem a mesa. Na cozinha, encontrou apenas Dona Conceição, que já preparava o pão de queijo que ele tanto gostava. A cozinheira sobressaltou-se ao vê-lo parado na porta, observando-a trabalhar. Bom dia, meu jovem, disse, disfarçando o nervosismo. Acordou cedo hoje. Para sua surpresa, Rafael respondeu com um aceno de cabeça e um pequeno sorriso. Aproximou-se timidamente da bancada e apontou para a massa do pão de queijo. Pain de fromage, disse baixinho, misturando francês com português. Conceição quase derrubou a tigela que segurava. Era a primeira vez em 3 anos que ouvia a voz do menino. Sentiu os joelhos fraquejarem, mas manteve a compostura. Isso mesmo, respondeu, fingindo naturalidade. Pão de queijo. Quer experimentar a massa? Ele assentiu e por alguns minutos mágicos, avó e neto imaginário compartilharam a cozinha, em uma harmonia silenciosa. Rafael provava a massa crua, fazia caretas engraçadas e até ajudou a modelar algumas bolinhas desajeitadas. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar a cozinha, através das janelas amplas, Conceição soube que algo extraordinário estava acontecendo naquela casa. Sua filha, sem querer, havia encontrado a chave para um coração trancado. A Vitória chega mais tarde, disse casualmente, observando a reação do menino. Hoje tem aula de reforço na escola. Os olhos de Rafael se iluminaram brevemente ao ouvir o nome da amiga, confirmando as suspeitas de Conceição. O menino realmente estava se comunicando com sua filha, e mais do que isso, ansiava por esses momentos.
Naquela mesma tarde, quando Vitória chegou da escola, encontrou uma surpresa. Um dicionário novo de francês, ainda embalado, escondido dentro da mochila surrada. Não havia bilhete, mas ela sabia exatamente de quem era o presente. Obrigada, sussurrou para Rafael quando o encontrou no jardim mais tarde, mostrando o livro com orgulho. Ele apenas sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançava os olhos. Algo que não acontecia desde a partida da mãe. O que nenhum dos dois percebia, enquanto folheavam juntos o dicionário sob a sombra generosa de uma mangueira, era que estavam sendo observados. De uma das janelas do segundo andar, Eduardo Monteiro assistia à cena com uma expressão indecifrável. Seu filho, que mal tolerava a presença de adultos especializados, agora sorria abertamente para a filha da cozinheira. Algo estava mudando naquela casa, e como toda mudança profunda, traria consigo turbulências que ninguém poderia prever. Mês de maio trouxe consigo as primeiras chuvas pesadas da temporada. Salvador se cobria com uma cortina de água que dava às ruas de paralelepípedos um brilho melancólico. Na mansão dos Monteiro, as goteiras ocasionais e o barulho da água batendo nas telhas coloniais criavam uma atmosfera íntima, propícia a confidências. Foi durante uma dessas tardes chuvosas que Rafael deu um passo significativo. Sentados no solário vazio, protegidos do temporal que castigava a cidade, ele e Vitória brincavam com cartões coloridos que a menina havia confeccionado, com palavras em diferentes idiomas. Já era um ritual entre eles. Ela mostrava o cartão, dizia a palavra e ele repetia, cada vez com mais segurança. Saudade, disse Vitória, mostrando um cartão azul com a palavra escrita em letras caprichadas. Rafael franziu o senho, confuso. Essa... Não tem tradução, explicou ela, orgulhosa de seu conhecimento. Só existe em português. É quando a gente sente falta de alguém ou de algum lugar, mas não é só isso, é mais complicado. O menino ficou em silêncio, absorvendo a informação. Seus dedos acariciaram a palavra no cartão como se pudessem sentir seu significado através do toque. Saudade, repetiu finalmente a voz ainda frágil, mas audível. Essa tenho saudade. Vitória sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a primeira frase completa em português que ele dizia desde que começaram seus encontros. De quem? Perguntou suavemente, embora já soubesse a resposta. Rafael, não, respondeu com palavras. Em vez disso, tirou do bolso uma pequena medalha dourada com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, um item que Vitória sabia pertencer à falecida Dona Helena, sempre vista usando-a em fotografias espalhadas pela mansão. Sua mãe, disse Vitória, compreendendo. Ele assentiu, os olhos marejados. Quer me contar sobre ela? Encorajou Vitória, aproximando-se um pouco mais. Naquele momento, as defesas que Rafael construíra ao longo de 3 anos começaram a desmoronar lentamente. Com frases entrecortadas, misturando idiomas quando as emoções ficavam fortes demais, ele falou pela primeira vez sobre a mãe, como ela cheirava a jasmim, como cantava canções de ninar em francês, língua de seus ancestrais, como fazia sombras de animais na parede com as mãos para entretê-lo nas noites de tempestade. Ela se foi. Suddenly, disse ele, lutando para encontrar as palavras certas. Un jour, ela estava bem. Outro dia, hospital. Vitória escutava atentamente sem interromper. Sabia intuitivamente que aquele momento era precioso. Um desabafo represado por anos de silêncio. Papai chorou muito, continuou Rafael. Depois, nunca mais. Como se ela nunca existiu. Ele guarda a dor dentro dele, explicou Vitória com uma sabedoria além de sua idade. Adultos fazem isso às vezes, acham que precisam ser fortes. E eu? Parei de falar, completou Rafael tocando a própria garganta. As palavras lhe doíam aqui. Vitória pegou sua mão entre as suas, pequenas e ásperas do trabalho doméstico que ajudava a mãe a realizar. Mas agora não doem mais tanto, né? Ele sorriu timidamente, balançando a cabeça em negativa. É porque você fala-me com o coração, respondeu, surpreendendo Vitória
com a profundidade da observação. Naquela tarde chuvosa, algo fundamental mudou entre eles. Não eram mais apenas uma professora improvisada e seu aluno relutante. Eram confidentes, amigos ligados por uma compreensão que transcendia idade, classe social e experiências de vida. Rafael havia compartilhado seu segredo mais doloroso, e Vitória o acolhera sem julgamentos. Os dias que se seguiram testemunharam um progresso extraordinário. Rafael passou a formar frases completas em português, embora ainda recorresse a outros idiomas quando as emoções ficavam intensas demais. Seu vocabulário, alimentado pelos livros que Vitória trazia e pelos dicionários que ele secretamente encomendava pela internet, expandia-se de maneira impressionante. Dr. Marcos, o renomado neurologista que o atendia mensalmente, notou a mudança drástica durante a consulta de maio. "Bom dia, Rafael", disse ao entrar no consultório montado em uma das salas da mansão. "Como se sente hoje?" Para seu absoluto espanto, o menino respondeu: "Estou bem, doutor. E o senhor?" O médico deixou cair a prancheta que segurava. Em 3 anos de tratamento, era a primeira vez que Rafael respondia verbalmente a um cumprimento. Você está falando!" exclamou, mal conseguindo esconder sua perplexidade. Rafael assentiu, um leve sorriso brincando nos cantos dos lábios. "Às vezes", respondeu simplesmente. A notícia do milagre espalhou-se rapidamente pela mansão. Eduardo Monteiro, em viagem de negócios a São Paulo, foi imediatamente contactado. Interrompeu a reunião importante que presidia e pegou o primeiro voo de volta a Salvador. "Como isso aconteceu?" perguntou atordoado ao se reunir com Dr. Marcos no escritório. O médico ajustou os óculos consultando suas anotações. "É difícil precisar, Sr. Monteiro. O mutismo seletivo psicogênico, como o de Rafael, pode apresentar remissões espontâneas, mas geralmente é um processo gradual que responde a gatilhos específicos." "Que tipo de gatilhos?" "Bem, pode ser uma mudança no ambiente, uma conexão emocional significativa, a superação de um trauma." Eduardo interrompeu o médico com um gesto impaciente. "Estou pagando o senhor para ter certezas, não possibilidades." Dr. Marcos suspirou, acostumado com a impaciência do empresário. "O importante, Sr. Monteiro, é que seu filho está falando novamente. Recomendo não pressioná-lo a explicar o porquê. Deixe que o processo siga naturalmente." Eduardo concordou relutantemente. Naquela mesma noite, durante o jantar, a primeira refeição que compartilhava com o filho em meses, tentou estabelecer uma conversa. "Então, Dr. Marcos me disse que você está falando de novo", começou desajeitadamente. Rafael, brincando. Com a comida no prato, deu de ombros. "Um pouco", respondeu, misturando espanhol com português como se testasse o pai. Isso é ótimo, filho", continuou Eduardo, lutando contra o nó na garganta. "Sua mãe ficaria muito feliz." À menção de Helena, Rafael ergueu os olhos, estudando o rosto do pai com intensidade. "Tu la extrañas?" perguntou em espanhol. "Você sente saudade dela?" A pergunta direta pegou Eduardo desprevenido. Há anos evitava falar sobre Helena, como se mencionar seu nome pudesse reabrir feridas mal cicatrizadas. Agora, confrontado pelo olhar expectante do filho, sentiu as defesas ruírem. "Todos os dias", admitiu finalmente a voz embargada. "Todos os dias, filho." Algo se descongelou naquele momento entre pai e filho. Não foi uma reconciliação completa, nem uma cura milagrosa para anos de distanciamento emocional. Foi apenas um pequeno passo, um reconhecimento mútuo de uma dor compartilhada. Na cozinha, Dona Conceição e Vitória preparavam a sobremesa, tentando não ouvir a conversa íntima que acontecia na sala de jantar. Mas era impossível não notar, já a atmosfera transformada. "O que você anda ensinando para esse menino, hein?" sussurrou Conceição, mexendo o pudim de tapioca. Vitória sorriu enigmaticamente. "Só algumas palavras, mãe. O resto ele já sabia, só tinha esquecido como usar." Mais tarde naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, Rafael escapuliu para a cozinha, onde sabia que encontraria Vitória terminando de organizar as louças do jantar. "Falei com meu pai", anunciou, sentando-se no banquinho alto.
Sobre mamãe. Vitória sorriu enxugando as mãos no avental. E como foi? Difícil, mas necessário, respondeu, ainda misturando idiomas. Ele chorou um pouquito. Isso é bom, garantiu Vitória. Chorar limpa a alma, minha avó sempre dizia. Rafael ficou em silêncio por um momento, observando a amiga terminar suas tarefas. Havia uma pergunta que queria fazer há dias, mas temia a resposta. Vitória, por que você me ajuda? Por que se importa? A menina parou o que fazia e olhou diretamente para ele, sem hesitação. Porque todo mundo merece ser ouvido, respondeu simplesmente, mesmo quando não consegue falar. As palavras simples atingiram Rafael como uma revelação. Era exatamente isso que Vitória havia feito desde o primeiro dia, escutado além do seu silêncio, compreendido o que ele não conseguia expressar. Quero que você conheça um lugar, disse de repente, os olhos brilhando com entusiasmo, renovado. Amanhã, pode ser? Vitória hesitou. Raramente saía da mansão, exceto para ir à escola ou acompanhar a mãe ao mercado nos fins de semana. Não sei se seu pai deixaria... Não vou pedir a ele, interrompeu Rafael, um sorriso maroto iluminando seu rosto. Será nosso secreto. A proposta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Sair escondidos significava arriscar o emprego de Dona Conceição se fossem descobertos. Por outro lado, a curiosidade de Vitória era quase irresistível. Aonde? Você quer ir? Perguntou já quase cedendo. À biblioteca pública, respondeu Rafael. Hey, tem livros de idiomas lá muitos. Podemos aprender juntos. Vitória sentiu o coração acelerar. A Biblioteca Pública do Estado, no Centro Histórico, era um lugar que sempre sonhara em visitar. Diziam que seu acervo era imenso, com obras raras e livros em dezenas de idiomas diferentes. Amanhã tenho aula de manhã, ponderou. Mas à tarde, eu te espero no ponto de ônibus, decidiu Rafael, subitamente determinado. Levarei dinheiro. O plano estava feito. Pela primeira vez desde que se conheceram, encontrariam-se fora dos muros da mansão, dois mundos distintos convergindo no território neutro da biblioteca. O que não sabiam era que Regina, a governanta, escutava a conversa do corredor adjacente, o coração pesado com o dilema moral que enfrentava. Devia lealdade a Eduardo Monteiro, seu patrão há mais de 20 anos, mas também testemunhava diariamente o milagre que estava acontecendo diante de seus olhos. Um menino renascendo das cinzas do trauma, graças à amizade inesperada com uma menina simples. Que Deus me perdoe, murmurou para si mesma, afastando-se, silenciosamente sem delatar os jovens. Algumas vezes refletiu, a lealdade maior devia ser para com o coração, não com as convenções sociais. Na manhã seguinte, Salvador amanheceu ensolarada, o céu de um azul intenso lavado pelas chuvas dos dias anteriores. Era como se a natureza celebrasse o pequeno ato de rebeldia que estava prestes a acontecer. Dois adolescentes de mundos distintos, unidos pelo amor às palavras, aventurando-se além das barreiras impostas pelos adultos. O que nenhum deles poderia prever eram as consequências daquela escapadela aparentemente inocente, e como ela catalisaria eventos que mudariam para sempre o destino de ambas as famílias. A Biblioteca Pública da Bahia, com suas paredes amareladas pelo tempo e seu cheiro característico de papel antigo, revelou-se um paraíso para Vitória e Rafael. Instalada em um casarão colonial restaurado no Pelourinho, mantinha em seu interior um acervo surpreendentemente diverso, incluindo obras raras em línguas estrangeiras. Herança dos tempos em que Salvador era a porta de entrada de culturas do mundo inteiro no Brasil. Olha isso, exclamou Vitória em um sussurro excitado, apontando para uma edição antiga de O Pequeno Príncipe em 5 idiomas diferentes. Rafael sorria, observando o entusiasmo da amiga. Vestido com roupas simples, uma camiseta lisa e bermuda sem os habituais trajes de grife, passava despercebido entre os frequentadores do local. Estava experimentando pela primeira vez em anos a liberdade de ser apenas um menino comum. Nunca tinha vindo aqui, confessou, folheando um atlas linguístico.
Papai sempre contratou tutores particulares. Vitória absorvia cada detalhe do lugar: as estantes de madeira maciça que chegavam ao teto, os globos terrestres antigos, os manuscritos protegidos em vitrines. Seu coração acelerava diante de tantas possibilidades de conhecimento. Podemos vir sempre, sugeriu animada. Eles têm programas de leitura gratuitos nas férias e até aulas de idiomas para jovens. A perspectiva de visitas regulares à biblioteca iluminou o rosto de Rafael. Ali, longe dos muros da mansão e da sombra constante de sua condição privilegiada, sentia-se parte de algo maior, um mundo onde as palavras e não o dinheiro determinavam o valor de cada pessoa. As horas passaram rapidamente enquanto exploravam seções diferentes. Rafael descobriu seu talento, natural para idiomas orientais, fascinando-se com os caracteres japoneses e chineses. Vitória, por sua vez, apaixonou-se por textos antigos em latim e grego, tentando decifrar etimologias com a ajuda de dicionários especializados. Foi na seção de literatura comparada que encontraram professora Débora Lima, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos vivos por trás de óculos de armação colorida. Linguista aposentada, da Universidade Federal da Bahia, ela agora se dedicava a projetos sociais de letramento. Vocês parecem muito interessados em idiomas, comentou, observando a pilha de livros que os dois haviam selecionado. Estão estudando para algum exame específico? Não, senhora, respondeu Vitória educadamente. Só gostamos de aprender. Professora Débora sorriu intrigada com o par inusitado. A menina simples de tranças coloridas e roupas modestas, e o menino que, apesar das roupas despretensiosas, tinha a postura e o sotaque refinado das classes privilegiadas. Sabem, estou organizando um grupo de estudos sobre línguas comparadas para jovens, comentou casualmente. Encontros semanais aqui na biblioteca. Vocês teriam interesse? Os olhos de Vitória brilharam com a possibilidade, mas Rafael hesitou. Eu não sei se poderei vir sempre, disse, pensando nas dificuldades de escapar da vigilância em casa. Pense com carinho, insistiu a professora, entregando-lhes um folheto. Começamos na próxima semana. Seria um desperdício não desenvolver esse talento que vocês claramente têm. Ao deixarem a biblioteca no final da tarde, carregavam não apenas novos conhecimentos, mas também um segredo compartilhado e um convite tentador. O sol descia lentamente sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas águas calmas. Precisamos voltar logo para casa, lembrou Vitória, preocupada com o horário. Minha mãe vai desconfiar se eu demorar muito. Rafael assentiu, mas seus olhos estavam fixos no horizonte, como se vislumbrasse possibilidades que nunca havia considerado antes. E se a gente pudesse fazer mais do que isso? Perguntou subitamente. E se pudéssemos estudar de verdade? Juntos? Vitória o encarou confusa. Como assim? O grupo da professora Débora, explicou, o entusiasmo crescendo em sua voz. Poderíamos participar. Eu poderia convencer meu pai. A ideia era audaciosa demais para Vitória. Frequentar um grupo de estudos com Rafael significaria oficializar uma amizade que, até então, existia nas sombras, protegida pelas paredes da cozinha e pelo silêncio cúmplice dos funcionários. Seu pai nunca permitiria, disse baixinho. Ele nem sabe que somos amigos. Rafael ficou em silêncio por um momento, refletindo. Era verdade. Seu pai, apesar da recente aproximação, ainda vivia em um mundo onde meninos ricos não se misturavam com filhas de empregadas. Mas algo havia mudado nele desde que recuperara a voz. Uma determinação que surpreendia a ele. Mesmo? Então vamos mostrar a ele, decidiu. Vamos mostrar a todos. O caminho de volta à mansão foi feito em relativo silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Ao se aproximarem, combinaram entrar separadamente para não levantar suspeitas. Vitória iria primeiro pela entrada de serviço. Rafael entraria mais tarde, fingindo ter estado no jardim o tempo todo. O que não esperavam era encontrar a mansão em polvorosa, com funcionários agitados e o carro da polícia estacionado na entrada principal.
Meu Deus, o que aconteceu? Murmurou Vitória, o coração disparando no peito. Antes que pudessem reagir, Dona Conceição veio correndo em sua direção, o rosto transtornado de preocupação. Vitória! Graças a Deus! Exclamou, abraçando a filha com força. Onde você esteve? Estamos procurando vocês há horas. Rafael deu um passo à frente, assumindo a responsabilidade. Foi minha culpa, Dona Conceição. Eu convidei Vitória para ir à biblioteca comigo. Nesse momento, Eduardo Monteiro apareceu na porta, seguido por 2 policiais e Regina. Seu rosto, normalmente composto, estava pálido de preocupação e alívio. Rafael! Chamou, adiantando-se para abraçar o filho, um gesto raro que demonstrava o pânico que sentira. Onde você se meteu? Por que saiu sem avisar? O menino hesitou, mas então encontrou os olhos de Vitória e sentiu uma coragem nova crescer dentro dele. Fui à biblioteca com Vitória, respondeu claramente, sem misturar idiomas pela primeira vez. Queríamos ver livros em outras línguas. Eduardo olhou de Rafael para Vitória, depois para Conceição, tentando assimilar a situação. Os policiais, vendo que tudo não passara de um mal-entendido adolescente, começaram a se retirar discretamente, após algumas palavras com Regina. Doutor Eduardo, peço 1000 desculpas, interveio Conceição, aterrorizada com a possibilidade de perder o emprego. Eu não sabia que Vitória tinha saído. Ela devia estar me ajudando na cozinha. O empresário ergueu a mão, interrompendo-a. Vamos conversar sobre isso dentro, Conceição, disse em tom neutro que não revelava suas intenções. Rafael, Vitória, vocês também. O escritório de Eduardo Monteiro, com suas paredes revestidas de madeira escura e estantes repletas de livros jurídicos, era um ambiente intimidador. Raramente utilizado para reuniões informais, agora abrigava uma conversa que mudaria o curso de várias vidas. Expliquem-se, ordenou Eduardo sentando-se, atrás da imponente mesa de mogno. Rafael tomou a frente para a surpresa de todos. O menino retraído, que mal conseguia sustentar o olhar do pai, agora falava com clareza e determinação. Pai, a Vitória é minha amiga, começou, as mãos tremendo levemente, mas a voz firme. Foi ela quem me ajudou a falar de novo. Eduardo franziu o senho, olhando para a menina que permanecia de pé, encolhida ao lado da mãe. O que ele quer dizer com isso, Conceição? Perguntou, voltando-se para a cozinheira. Dona Conceição hesitou, dividida entre a lealdade ao patrão e a proteção da filha. Senhor, A Vitória vinha conversando com o Rafael na cozinha, quando eu estava ocupada. Não pensei que fosse algo errado. Há quanto tempo isso acontece? Alguns meses, interveio Vitória, finalmente encontrando coragem para falar. Comecei ensinando palavras em outras línguas para ele. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Seu filho, que não respondia, aos mais caros especialistas do país, havia retomado a fala graças à intervenção casual de uma menina sem formação, usando métodos que nenhum profissional havia tentado. Por que não me contaram? Perguntou finalmente, o tom mais curioso que acusatório. Tínhamos medo, admitiu Conceição. O senhor investe tanto em tratamentos, pensei que ficaria bravo se soubesse que uma criança conseguiu o que médicos não conseguiram. A franqueza da resposta surpreendeu Eduardo. Olhou para o filho, que agora estava ao lado de Vitória, como que para protegê-la. É verdade isso, Rafael? Foi ela que te ajudou a falar novamente? Sim, respondeu o menino sem hesitar. Vitória não me tratou como um caso perdido. Ela falou comigo como se eu pudesse responder, mesmo quando eu não podia. Algo mudou no semblante do empresário. Uma mistura de assombro, gratidão e talvez um toque de vergonha por não ter percebido o que estava acontecendo sob seu próprio teto. E hoje? Por que saíram escondidos? Queríamos ver a biblioteca, explicou Rafael. Tem livros em muitas línguas lá. E conhecemos uma professora que dá aulas gratuitas. Tirou do bolso o folheto amassado que professora Débora lhes dera e o estendeu ao pai. Eduardo o examinou com atenção, lendo sobre o Programa de Estudos Linguísticos para Jovens Talentos.
Você quer participar disso? Perguntou, olhando para o filho com renovado interesse. Rafael assentiu enfaticamente. Nós dois queremos. Vitória também tem talento para línguas. Eduardo olhou para a menina com novos olhos. Não mais a filha anônima da cozinheira, mas alguém que havia realizado o que especialistas renomados não conseguiram. Trazer seu filho de volta ao mundo dos que falam, dos que se comunicam, dos que vivem plenamente. Conceição, disse. Finalmente, você permitiria que sua filha participasse deste programa com Rafael? A pergunta pegou a cozinheira desprevenida. Esperava uma bronca, talvez até demissão, não um pedido de permissão. Se o senhor não se importa, respondeu cautelosamente. Não me importo, afirmou Eduardo com uma determinação surpreendente. Na verdade, insisto, e mais do que isso, quero entender exatamente como Vitória conseguiu este milagre. Nos dias que se seguiram, a dinâmica da mansão transformou-se completamente. Eduardo cancelou reuniões e viagens de negócios para acompanhar de perto o progresso do filho. Pediu a Vitória que explicasse seu método intuitivo, que demonstrasse como utilizava palavras estrangeiras para contornar os bloqueios emocionais de Rafael. É como se cada idioma fosse uma porta diferente, explicou a menina, sem saber que utilizava conceitos avançados de neuropsicologia. Quando uma está trancada, tentamos outra. Dr. Marcos, convocado para uma consulta extraordinária, ouviu admirado as explicações simplificadas de Vitória. Fascinante, comentou para Eduardo, após a sessão. Ela intuitivamente aplicou técnicas de desassociação linguística que estão na fronteira da pesquisa sobre trauma e linguagem. Eduardo, absorvendo a ironia da situação, balançou a cabeça. E pensei que precisávamos dos melhores especialistas do mundo, quando a resposta estava aqui o tempo todo na minha cozinha. A visita à professora Débora na biblioteca, agora feita oficialmente com a presença de Eduardo, revelou-se outro momento decisivo. A experiente linguista, após conversar longamente com os dois jovens, não escondeu seu entusiasmo. O que temos aqui é extraordinário, Sr. Monteiro, afirmou com convicção. Sua filha demonstra uma intuição linguística que vejo raramente, até mesmo em acadêmicos formados. Ela não é minha filha, corrigiu Eduardo automaticamente, para então perceber a estranheza da situação. É filha da minha cozinheira. Professora Débora ergueu as sobrancelhas, mas não comentou. Em vez disso, focou-se nas habilidades dos jovens. Rafael tem uma capacidade excepcional para assimilar estruturas gramaticais complexas, continuou. E Vitória possui um ouvido perfeito para fonética e entonação. Juntos, eles se complementam, de uma forma que nenhum método pedagógico tradicional conseguiria. Enquanto os adultos conversavam, Vitória e Rafael exploravam novamente as estantes da biblioteca, agora sem o peso do segredo, absorvendo conhecimento como esponjas sedentas. A amizade entre eles, antes confinada às sombras, florescia agora, sob a luz do reconhecimento. No caminho de volta à mansão, Eduardo permaneceu pensativo, observando pelo retrovisor os dois adolescentes conversando animadamente no banco traseiro. Um diálogo que misturava português, inglês, francês e palavras soltas em japonês que haviam acabado de aprender. Uma ideia começava a se formar em sua mente, uma ideia ousada que desafiaria convenções sociais e suas próprias concepções sobre educação, classe e oportunidade. Algo que ele suspeitava, Helena teria aprovado inteiramente. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Eduardo ficou sozinho no escritório, observando a foto da esposa. Você sempre viu o que eu não conseguia ver, murmurou para a imagem, sorridente. Talvez esteja na hora de eu começar a enxergar também. O amanhecer em Salvador tinha cores intensas que se derramavam sobre a Baía de Todos os Santos como uma aquarela vibrante. Na mansão dos Monteiro, o café da manhã tornou-se um ritual transformado. Rafael, antes isolado em seu quarto com bandejas intocadas, agora sentava-se à mesa da cozinha, junto com Vitória e Dona Conceição, conversando animadamente enquanto saboreava tapioca com tucumã e café com leite. Eduardo, que normalmente
Tomava seu café sozinho no escritório enquanto revisava documentos. Começou a aparecer na cozinha também, a princípio com desculpas sobre problemas com a cafeteira de seu escritório. Depois, abertamente, participando das conversas multilingües que se tornaram a marca registrada daquelas manhãs. Precisamos formalizar essa situação, anunciou ele numa manhã de junho, enquanto Dona Conceição servia mais uma rodada de café. Vitória não pode continuar dividindo-se entre os estudos regulares e esse projeto com Rafael. Conceição congelou com a garrafa térmica no ar, temendo o que viria a seguir. Na sua experiência, formalizar geralmente significava encerrar, quando se tratava de relações que cruzavam as fronteiras de classe. "O senhor quer que a gente pare de estudar junto?" perguntou Vitória, sentindo o coração apertar. Eduardo balançou a cabeça, surpreendendo a todos. "Pelo contrário, quero que você tenha condições adequadas para continuar. Pesquisei algumas opções e encontrei uma solução que pode beneficiar a todos." Retirou da pasta de couro uma pasta com o logotipo do prestigioso Colégio Franco-Brasileiro, uma das instituições educacionais mais renomadas de Salvador, conhecida por seu currículo bilíngue e foco em linguística aplicada. "Entrei em contato com a diretoria e expliquei nossa situação singular", continuou, abrindo a pasta para revelar formulários de matrícula. "Eles têm um programa de bolsas para talentos excepcionais e, após avaliar os relatórios da professora Débora, concordaram em aceitar vocês dois no próximo semestre." O silêncio que se seguiu era denso de incredulidade. Vitória olhava fixamente para os papéis luxuosos como se fossem artefatos de outro planeta. Rafael tinha os olhos arregalados, divididos entre surpresa e alegria. "Mas é uma escola, cara", murmurou Conceição finalmente. "Mesmo com bolsa, tem uniforme, material, transporte, tudo coberto", assegurou Eduardo com um gesto definitivo. "Considere isso um investimento no futuro de Rafael e um agradecimento pelo que sua filha fez por ele." A oferta era extraordinária, quase inacreditável. O Colégio Franco-Brasileiro não era apenas prestigioso, era praticamente inacessível para famílias da classe trabalhadora. Seus alunos eram filhos da elite baiana, futuros empresários políticos e diplomatas. "Eu não sei o que dizer", balbuciou Conceição. "Diga sim", respondeu Eduardo simplesmente. "A menos que prefira outro colégio, posso providenciar alternativas." Vitória permanecia em silêncio, sentimentos contraditórios agitando-se em seu peito. A oportunidade era maior que qualquer coisa que jamais sonhara, mas algo na maneira como tudo estava sendo decidido a incomodava. Sentiu os olhos de Rafael sobre ela, expectantes. "Posso pensar um pouco?" pediu finalmente. "É muita coisa de uma vez." Eduardo pareceu surpreso com a hesitação, mas assentiu. "Claro, mas não demore muito. O processo seletivo especial será na próxima semana." Quando o empresário saiu da cozinha, Conceição segurou as mãos da filha entre as suas, os olhos marejados. "Filha, você sabe o que essa oportunidade significa? É a chance que eu nunca tive, que ninguém na nossa família jamais teve." "Eu sei, mãe", respondeu Vitória, a voz baixa, "mas tenho medo." "De quê, minha pequena?" A menina mordeu o lábio, procurando as palavras certas para expressar o turbilhão que sentia, de não pertencer àquele lugar, de ser sempre a bolsista, a filha da cozinheira. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "E também tenho medo de virar um projeto de caridade do Dr. Eduardo, algo que ele faz para se sentir melhor, não porque realmente me valoriza." Conceição suspirou profundamente, compreendendo os receios da filha. Mesmo tão jovem, Vitória tinha uma percepção aguçada das dinâmicas sociais que regiam suas vidas. "Às vezes, minha filha, precisamos aceitar as oportunidades que a vida nos dá, mesmo quando vem de mãos que não esperávamos", disse suavemente. "O importante é o que você faz com elas." Rafael, que assistia à conversa em silêncio, aproximou-se hesitante. "Vitória", chamou baixinho, eu também estou com medo." A confissão surpreendeu a menina. "Você?
Mas você já estudou em escolas assim antes. Rafael balançou a cabeça. Não assim. Antes eu era só o menino mudo, o estranho. Agora vou ter que falar com todo mundo. Vitória não havia considerado esse ângulo. Para Rafael, que passara 3 anos em silêncio, reintegrar-se ao ambiente escolar seria um desafio tão grande quanto seria para ela adaptar-se a um meio social completamente diferente. Podíamos enfrentar isso juntos, sugeriu Rafael, estendendo a mão para ela, como parceiros, para um ajudar o outro quando for difícil. Havia tanta sinceridade naquele gesto que Vitória sentiu sua resistência derreter. Este não era o filho do patrão rico oferecendo caridade, era seu amigo, propondo uma aliança contra as adversidades que ambos enfrentariam. Parceiros, concordou, apertando a mão dele. Na sala de estar da mansão, Eduardo enfrentava suas próprias dúvidas enquanto falava ao telefone com o Dr. Marcos. Acha que estou cometendo um erro? Perguntou, observando através da janela as crianças que agora brincavam no jardim, misturando mundos que talvez devessem permanecer separados. Do outro lado da linha, o médico ponderou cuidadosamente antes de responder. O que vejo é um pai tentando fazer o melhor para seu filho, e também um homem reconhecendo uma dívida de gratidão. Helena teria aprovado, murmurou Eduardo, mais para si mesmo que para o médico. Ela sempre dizia que nossos privilégios vinham com responsabilidades. Sua esposa era uma mulher sábia, concordou o Dr. Marcos. E se me permite a observação, essa menina Vitória não é apenas uma ferramenta para a recuperação de Rafael. Ela tem um talento próprio que merece ser desenvolvido por direito próprio. As palavras do médico atingiram Eduardo como uma revelação. De fato, havia pensado principalmente no benefício para Rafael, no quanto a companhia contínua de Vitória ajudaria na progressão de sua fala. Não considerara plenamente que estava lidando com o futuro de outra criança, alguém com potencial e sonhos próprios. Enquanto isso, na comunidade do Curuzu, onde Conceição e Vitória moravam nos fins de semana, a notícia da possível bolsa de estudos espalhou-se rapidamente. No pequeno sobrado de 2 cômodos que dividiam com uma tia idosa, vizinhos e parentes reuniam-se para opinar sobre a oportunidade extraordinária. Menina, é a chance da sua vida, exclamava a dona Jurema, a vizinha que vendia acarajé na praça local. Imagina só, estudando no mesmo colégio que filho de deputado. Mas será que não vão maltratar a menina? Questionava seu Tibúrcio, o aposentado que sempre jogava dominó na calçada. Gente rica, às vezes, pode ser cruel com quem é diferente. Vitória escutava tudo em silêncio, sentada na pequena varanda. Observava as crianças brincando na rua sem asfalto, as roupas estendidas nos varais improvisados, o movimento do pequeno mercadinho da esquina. Era este o mundo que conhecia, imperfeito mas acolhedor, onde todos se conheciam pelo nome, e ninguém questionava seu direito de estar ali. O que você está pensando, meu bem? Perguntou tia Zuleide, sentando-se ao seu lado com dificuldade por causa da artrite. Estou pensando que, não importa para qual escola eu vá, sempre serei menina do Curuzu, respondeu Vitória. E me perguntando se isso é bom ou ruim. A senhora idosa sorriu passando a mão enrugada pelos cabelos da sobrinha neta. É quem você é, filha. Nem bom nem ruim. É sua origem, suas raízes. A questão é, o que você vai fazer crescer a partir delas? A sabedoria simples da tia ressoou profundamente em Vitória. Talvez não fosse uma questão de escolher entre mundos, mas de construir pontes entre eles. Na segunda-feira seguinte, quando Eduardo perguntou por sua decisão, Vitória respondeu com uma confiança recém-descoberta. Eu aceito a oportunidade, Dr. Eduardo, mas tenho algumas condições. O empresário ergueu as sobrancelhas, surpreendido pela postura da menina que antes mal ousava falar em sua presença. Condições? Sim, senhor. Primeiro, quero continuar morando com minha mãe. No Curuzu aos fins de semana, não mudar para o bairro da escola. Segundo, quero que o senhor prometa que não será só comigo, que outras crianças da minha comunidade terão chances parecidas se mostrarem talento,
E terceiro, fez uma pausa, respirando fundo. Quero que o senhor entenda que faço isso como parceria com Rafael, não como caridade. Eduardo observou a menina à sua frente, postura ereta, olhar direto, voz firme apesar do leve tremor das mãos. Não era mais a filha anônima da cozinheira, mas uma jovem com consciência do próprio valor. Suas condições são justas, respondeu finalmente, estendendo a mão para um aperto formal. E devo dizer que estou impressionado com sua maturidade. Vitória. Quando Rafael soube da decisão, seu rosto iluminou-se com um sorriso genuíno, daqueles que haviam desaparecido há 3 anos, quando sua mãe partira. Vamos mostrar a todos do que somos capazes, disse, a voz agora firme e clara, sem misturar idiomas. Na manhã do exame de admissão, Vitória acordou antes do sol. Dona Conceição preparou um café da manhã especial, tapioca com queijo e café com leite, e ajudou a filha a se arrumar com o melhor vestido que tinham, um presente de Natal da patroa anterior. Lembre-se, disse, ajustando a gola do vestido, você não é menos que ninguém. Seu conhecimento é seu, ninguém pode tirar isso de você. No carro a caminho do colégio, com Rafael sentado ao seu lado e Eduardo dirigindo em silêncio, Vitória observava a cidade transformar-se. As ruas estreitas do Curuzu davam lugar às avenidas arborizadas da Graça e Vitória, bairros elegantes onde se localizava o Colégio Franco-Brasileiro. Nervosa? Perguntou Rafael em francês, talvez para que o pai não entendesse. Un peu, respondeu Vitória, também em francês. Mas, je suis prête. Um pouco, mas estou pronta. O imponente prédio do colégio, com sua arquitetura que mesclava elementos coloniais e modernos, erguia-se majestoso no final de uma alameda repleta de palmeiras imperiais. No portão principal, outras crianças chegavam acompanhadas por pais bem vestidos ou motoristas uniformizados. Vitória sentiu o estômago revirar com nervosismo. Aquele mundo, com seus códigos implícitos e expectativas não declaradas, parecia simultaneamente fascinante e intimidador. Lembre-se, sussurrou Rafael quando saíram do carro, somos parceiros. A diretora do colégio, doutora Clarice Mendes, uma mulher elegante de meia-idade, com sotaque que revelava anos vividos na Europa, recebeu-os pessoalmente em seu escritório decorado com mapas antigos e primeiras edições de clássicos da literatura. Então, vocês são a dupla extraordinária sobre a qual tenho ouvido tanto, disse, avaliando-os com olhos experientes. Confesso que estou curiosa para ver se correspondem às expectativas. O exame de admissão especial consistia em testes de aptidão linguística, leitura e interpretação em 4 idiomas diferentes, além de uma entrevista conduzida por uma banca de professores. Para Vitória, cujo conhecimento vinha principalmente de livros encontrados e conversas improvisadas, era um desafio formidável. Rafael, percebendo seu nervosismo, fez algo inesperado. Deliberadamente cometeu pequenos erros durante sua entrevista, permitindo que Vitória o corrigisse, demonstrando assim o conhecimento que possuía de forma natural, sem a pressão formal do exame. Interessante dinâmica entre vocês, comentou um dos examinadores, observando a interação espontânea, quase como se fossem 2 partes de um mesmo sistema linguístico. Ao final do dia, exaustos mas esperançosos, retornaram à mansão. Eduardo foi chamado ao escritório da diretora para uma conversa privada, enquanto os jovens aguardavam ansiosamente no jardim. Como você acha que nos saímos? Perguntou Vitória, arrancando distraidamente pétalas de uma flor caída. Rafael deu de ombros, fingindo despreocupação. Bem o suficiente. Você foi brilhante na parte de fonética. E você na gramática comparada, retribuiu ela o elogio. Acha que seu pai ficaria muito desapontado se eu não passar? A pergunta pairou no ar como uma borboleta frágil. Rafael demorou a responder, escolhendo cuidadosamente as palavras, algo que havia aprendido com Vitória. Acho que ele está começando a entender que algumas coisas são mais importantes que notas ou diplomas, disse finalmente. Como conexões, amizades, ensinar e aprender. Quando Eduardo retornou, seu rosto não revelava nada. Reuniu-os na biblioteca da mansão,
um cômodo raramente usado que agora ganhava nova vida com os estudos dos jovens. A diretora Mendes ficou impressionada, começou ele, mantendo uma expressão neutra. Disse que em 30 anos de educação nunca viu nada parecido com vocês dois. Vitória e Rafael trocaram olhares apreensivos, incertos sobre o que aquilo significava. E então, pressionou Rafael. Fomos aceitos? Um leve sorriso finalmente surgiu nos lábios de Eduardo. Com honras. Ambos. Na verdade, a escola está propondo algo inédito, um programa personalizado que permita que vocês desenvolvam esse método, único de aprendizado compartilhado. A notícia era melhor do que qualquer coisa que haviam imaginado. Não apenas seriam aceitos, mas reconhecidos por sua abordagem única, a menina do Curuzu e o menino da mansão, redefinindo juntos o que significava aprender. Naquela noite, enquanto Salvador adormecia sob um céu estrelado, duas crianças de mundos diferentes sonhavam com as mesmas possibilidades. No pequeno quarto dos fundos da mansão, Vitória adormeceu agarrada ao dicionário de francês, que fora seu primeiro presente de Rafael. No quarto luxuoso do segundo andar, Rafael dormia com um sorriso nos lábios, sonhando com palavras que dançavam entre idiomas e atravessavam fronteiras invisíveis. O que nenhum dos dois sabia era que sua jornada apenas começava, e que os verdadeiros desafios viriam não das provas acadêmicas que enfrentariam, mas das barreiras sociais profundamente enraizadas que ainda precisariam superar. Os primeiros meses no Colégio Franco-Brasileiro trouxeram desafios que nem Vitória nem Rafael haviam antecipado. Para além das exigências acadêmicas, que ambos superavam com relativa facilidade, eram as complexidades sociais que testavam sua determinação diariamente. Olha só quem chegou, sussurravam alguns alunos quando Vitória entrava no refeitório. A fada do falar, a milagrosa do Curuzu. Os apelidos não eram necessariamente maldosos, mas carregavam um subtexto que a incomodava profundamente, como se ela fosse uma curiosidade exótica, uma exceção que confirmava a regra, sobre pessoas de seu tipo. Rafael, por sua vez, lidava com olhares curiosos e perguntas invasivas sobre os anos em que permanecera em silêncio. É verdade que você não falava por escolha? Tipo, podia, mas não queria? Dizem que você só fala com a filha da empregada. É algum tipo de ritual? Em suas noites de estudo na biblioteca da mansão, os dois compartilhavam essas experiências, transformando frustrações em combustível para avançar ainda mais em seus estudos linguísticos. Eles não entendem, dizia Rafael folheando um dicionário de mandarim. Acham que é tudo simples, preto no branco. Como poderia ser? Respondia Vitória. As palavras são coloridas. Cada idioma tem sua própria paleta. A metáfora, aparentemente simples, continha uma profundidade que os professores do colégio logo reconheceram. A professora Amélia Gutierrez, coordenadora do Departamento de Linguística, ficou particularmente fascinada com a forma como os dois abordavam o aprendizado. Vocês desenvolveram intuitivamente uma teoria de associação cromática linguística, explicou durante uma das sessões especiais que realizavam após o horário regular. Existe pesquisa acadêmica sobre isso, mas vocês chegaram lá por conta própria. O reconhecimento acadêmico veio rapidamente. Em menos de um semestre, Vitória e Rafael foram convidados a apresentar seu método de aprendizado em um simpósio educacional para professores de todo o Nordeste. A notícia chegou através da diretora Mendes, que os chamou ao seu escritório numa tarde de outubro. É uma oportunidade extraordinária, explicou, mostrando o convite oficial. Vocês seriam os mais jovens apresentadores da história do simpósio. A perspectiva era simultaneamente empolgante e aterrorizante. Falar em público para uma plateia de educadores renomados parecia uma montanha impossível de escalar. Não sei se consigo, confessou Vitória para Dona Conceição naquela noite, enquanto ajudava a mãe a dobrar lençóis recém-passados. E se eles rirem de mim? Da minha forma de falar, do meu sotaque? Conceição parou o que fazia e segurou o rosto da filha entre as mãos calejadas pelo trabalho. Minha filha, seu sotaque é a voz dos seus ancestrais,
carrega a história do nosso povo da nossa luta, nunca se envergonhe dele. 10. Palavras simples atingiram Vitória com a força de uma revelação. Seu conhecimento de idiomas estrangeiros não deveria apagar sua própria identidade linguística, mas enriquecê-la. Naquela mesma noite, em outra parte da mansão, Eduardo enfrentava seus próprios demônios. Revirando antigas caixas guardadas no sótão, buscava algo específico. Álbuns de fotografia de Helena que não conseguira olhar desde sua partida. Havia uma lembrança específica que o atormentava, algo que sua esposa dissera anos antes e que agora parecia dolorosamente profético. Encontrou finalmente o que procurava. Um álbum de capa vermelha com a inscrição Linguagens do Amor, em caligrafia delicada. Dentro, fotos de Helena em diversos países durante seus anos como correspondente internacional antes de conhecê-lo. Em cada foto, ela aparecia cercada de crianças locais, ensinando ou aprendendo palavras nas línguas nativas. Ela também fazia isso, murmurou para si mesmo, tocando uma foto onde Helena, muito jovem, sorria ao lado de crianças indígenas na Amazônia. Como nunca percebia a semelhança? Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Rafael, parado na soleira com expressão curiosa. Pai, o que está fazendo? Eduardo hesitou, dividido entre o instinto de proteger o filho de memórias dolorosas e a necessidade crescente de compartilhar o legado de Helena. Venha ver, convidou finalmente, estendendo a mão. Encontrei algumas fotos da sua mãe que você nunca viu. Rafael aproximou-se cautelosamente. Nos últimos anos, menções à mãe eram raras e dolorosas, como tocar em uma ferida mal cicatrizada. Sentou-se ao lado do pai e inclinou-se sobre o álbum. Essa foi no Peru, explicou Eduardo, indicando uma fotografia onde Helena, com pouco mais de 20 anos, estava sentada em círculo com crianças de feições indígenas. Sua mãe era correspondente freelancer, especializada em reportagens sobre educação em comunidades vulneráveis. Rafael observava fascinado. A mãe que conhecera, a mulher elegante, sempre impecavelmente vestida nas recepções sociais, parecia tão diferente nessas imagens. Cabelos ao vento, roupas simples, sentada no chão com crianças de todos os tipos. Ela falava muitas línguas, continuou Eduardo virando as páginas. Não apenas as europeias que estudou na faculdade, mas também aprendia o básico dos idiomas locais por onde passava. Dizia que era a única forma de realmente conectar-se com as pessoas. O menino tocou uma das fotos, onde Helena apontava para um caderno enquanto crianças ao seu redor repetiam algo, bocas abertas em meio a uma palavra. Como Vitória faz comigo, observou em voz baixa. Eduardo sentiu um nó na garganta. Sim, concordou. Exatamente como Vitória faz. Hesitou antes de continuar. Sua mãe tinha uma teoria. Dizia que as palavras são mais que sons, são pontes, que quando aprendemos a língua de outra pessoa, não estamos apenas memorizando vocabulário, estamos honrando sua história, sua visão de mundo. Rafael absorvia cada palavra, conectando-as com sua própria experiência. Era exatamente assim que se sentira nos primeiros encontros com Vitória, não apenas aprendendo palavras novas, mas ganhando acesso a mundos inteiros que existiam além dos muros da mansão. Por que você nunca me mostrou isso antes? Perguntou, um toque de mágoa em sua voz. Eduardo fechou os olhos por um momento, buscando honestidade. Porque doía demais, admitiu finalmente. Porque cada foto me lembrava de tudo que perdemos. Ah, por quê? Hesitou. Porque me sentia culpado. Culpado? Por quê? O empresário passou a mão pelos cabelos grisalhos, pesando as palavras. Sua mãe abandonou muito desse trabalho depois que nos casamos, depois que você nasceu. Minha família, meu círculo social, não entendiam sua paixão por essas causas. Chamavam de filantropia excêntrica, e eu aos poucos fui convencendo-a a se adaptar ao nosso mundo. A confissão pairava pesada entre eles. Rafael olhou novamente para o álbum, para a jovem Helena com olhos brilhantes de propósito e paixão. Ela era feliz. Com a gente? Perguntou a voz quase inaudível. Profundamente, respondeu Eduardo sem hesitar. Amava você mais que tudo no mundo,
mas havia algo que ela planejava fazer quando você fosse um pouco mais velho. Virou algumas páginas do álbum até chegar a uma seção onde havia recortes de jornais e anotações. Estava desenvolvendo um programa de intercâmbio linguístico entre escolas de elite e comunidades periféricas. A ideia era que crianças de diferentes realidades sociais pudessem aprender umas com as outras, tornarem-se fluentes nas linguagens de mundos distintos. Rafael absorveu a informação com uma sensação crescente de assombro. Era quase como se sua mãe tivesse previsto o que aconteceria entre ele e Vitória, como se, de alguma forma misteriosa, estivesse guiando-os além do véu do tempo. Vou realizar o projeto dela, declarou subitamente, com uma determinação que surpreendeu o pai. Eu e Vitória, no simpósio, podemos apresentar não apenas nosso método, mas também propor um programa como esse. Eduardo observou o filho com um misto de orgulho e admiração. O menino frágil e silencioso havia se transformado em um jovem de propósito claro, voz firme. Pensou no quanto Helena ficaria orgulhosa, não apenas do filho que encontrara sua voz, mas do homem em que estava se tornando. Ela adoraria isso, disse simplesmente fechando o álbum com cuidado reverencial. Na manhã seguinte, Rafael compartilhou sua descoberta com Vitória durante o trajeto para a escola. No banco traseiro do carro, mostrou-lhe algumas fotos digitalizadas que Eduardo permitira que levasse. Parece que já estava escrito, comentou Vitória, observando as imagens com fascínio, como se fôssemos continuar algo que começou antes mesmo de nascermos. A ideia de incorporar o projeto inacabado de Helena à apresentação no simpósio deu novo propósito aos seus preparativos. Não seria apenas sobre seu método intuitivo de aprendizado, mas sobre um legado maior, construir pontes linguísticas e sociais entre mundos que raramente se comunicavam. Passaram a dedicar cada momento livre à pesquisa. Eduardo abriu os arquivos de Helena, guardados por anos, revelando anotações detalhadas sobre metodologias, planos e até mesmo contatos com educadores de várias partes do mundo. Professora Débora, da Biblioteca Pública, ofereceu-se para orientá-los na estruturação acadêmica do projeto. O que começara como uma apresentação simples transformava-se em algo muito maior. Enquanto isso, os rumores sobre sua participação no simpósio espalhavam-se pelo Colégio Franco-Brasileiro, provocando reações diversas. A maioria dos professores demonstrava apoio entusiástico, mas entre os alunos, particularmente aqueles de famílias mais tradicionais, havia certo ressentimento. Ela só está aqui porque é projeto de caridade do pai do Rafael, comentou Bruna Menezes, filha de um político influente, alto o suficiente para que Vitória ouvisse no corredor. Dizem que o velho Monteiro está tentando limpar a consciência depois que a mulher morreu, respondeu outra garota. Primeiro adotando a filha da empregada, agora colocando os dois para fazer esse showzinho no simpósio. Vitória congelou, as palavras atingindo-a como pedras. Era a primeira vez que ouvia alguém sugerir abertamente que sua presença na vida de Rafael e Eduardo era parte de algum tipo de expiação, um projeto de caridade nascido da culpa. Quando Rafael encontrou-a no intervalo, notou imediatamente seus olhos vermelhos e postura defensiva. O que aconteceu? Perguntou, sentando-se ao lado dela sob uma árvore no pátio. Nada, respondeu automaticamente. Então suspirou, corrigindo-se. Não, isso não é verdade. Ouvi algumas coisas. Sobre seu pai, sobre nós. Rafael franziu o senho, mas não pareceu surpreso. O que disseram dessa vez? Vitória hesitou, mas acabou repetindo os comentários que ouvira. Surpreendeu-se quando Rafael apenas deu de ombros. E se for verdade? Perguntou ele. E se meu pai realmente estiver tentando compensar algo que sente que fez de errado? Não muda o que estamos realizando juntos. A resposta desconcertou Vitória. Esperava indignação, negação veemente, não essa aceitação tranquila da possibilidade. Não te incomoda? Pressionou. Pensar que talvez eu só esteja aqui como parte de algum projeto de redenção do seu pai? Rafael olhou-a diretamente nos olhos, com uma intensidade rara mesmo para ele. Vitória, lembra quando comecei a falar com você? Não foi porque você era pobre ou porque precisava de caridade. Foi porque você me viu,
Realmente me viu, quando ninguém mais conseguia. Fez uma pausa organizando os pensamentos. Talvez meu pai tenha começado isso por culpa, ou por gratidão, ou por qualquer outro motivo complicado de adulto. Mas o que temos construído juntos é nosso. Ninguém pode tirar isso de nós. A simplicidade e certeza em suas palavras dissiparam parte da angústia de Vitória. Ainda assim, uma dúvida persistia, uma que não havia ousado verbalizar até então. E se seu pai se cansar desse projeto? Se perceber que já fez o suficiente para honrar a memória da sua mãe? O que acontece comigo depois? A pergunta pairou entre eles, pesada de inseguranças não resolvidas. Rafael ficou em silêncio, por um momento, considerando não apenas a pergunta, mas também o medo legítimo por trás dela. Aí eu vou ter que convencê-lo do contrário, respondeu finalmente. Mas não acho que isso vá acontecer. Meu pai está mudando, Vitória. Não é só sobre honrar minha mãe ou me ajudar. Acho que ele está começando a entender o que minha mãe sempre soube. Que mundos diferentes precisam se encontrar. Que precisamos construir pontes, não muros. A conversa foi interrompida pelo sinal do final do intervalo, mas continuou a reverberar na mente de Vitória pelo resto do dia. As palavras de Rafael continham verdade. Ela sabia. Nos últimos meses, Eduardo Monteiro havia de fato mudado, não apenas em sua relação com o filho ou com ela, mas em sua visão de mundo. O empresário distante e frio dava lugar, gradualmente, a um homem mais reflexivo, mais presente, mais consciente das realidades além dos muros de sua mansão. Naquela mesma noite, enquanto trabalhavam na biblioteca da mansão finalizando sua apresentação, foram surpreendidos pela chegada inesperada de Eduardo, carregando uma caixa antiga de madeira. Encontrei algo que vocês precisam ver, anunciou colocando a caixa sobre a mesa. Estava no cofre do banco desde que Helena nos deixou. Abriu-a cuidadosamente, revelando um manuscrito volumoso com o título Linguagens Cruzadas, um estudo sobre educação intercultural e poliglotismo como ferramenta de transformação social. É a tese que sua mãe nunca chegou a defender, explicou para Rafael a voz ligeiramente embargada. Estava fazendo doutorado em educação, em segredo. Queria me surpreender quando estivesse concluído. Folhearam o manuscrito com reverência, descobrindo que Helena havia desenvolvido não apenas teorias, mas metodologias completas para programas de intercâmbio linguístico entre realidades sociais distintas. Seu trabalho acadêmico, interrompido pela doença, era extraordinariamente semelhante ao que Vitória e Rafael haviam descoberto intuitivamente. É como se ela estivesse nos guiando, murmurou Rafael, tocando as páginas datilografadas com cuidado. Eduardo assentiu emocionado. Talvez esteja. Vitória observava a cena com uma mistura de emoções. Sentia-se simultaneamente parte daquela família e uma estranha observando de fora, conectada a eles por laços invisíveis tecidos por palavras em múltiplos idiomas, mas sempre consciente das diferenças que os separavam. Foi então que Eduardo fez algo inesperado. Virou-se para ela, entregando-lhe o manuscrito com um gesto solene. Helena gostaria que você tivesse isso, disse simplesmente. Não como empréstimo, nem como parte do projeto, como seu, para continuar o que ela começou do seu jeito. O gesto transcendia a mera gentileza ou gratidão. Era reconhecimento de seu valor, de seu potencial, de seu lugar nessa história que se desenrolava. Não como uma substituta para Helena, nem como uma ferramenta para a recuperação de Rafael, mas como Vitória, uma jovem com voz própria e caminho próprio a trilhar. Obrigada, disse, a voz quase falhando pela emoção. Prometo honrar seu trabalho. Honre o seu próprio também, respondeu Eduardo. É o que ela diria. Naquela noite, algo mudou sutilmente entre os três. As linhas invisíveis que os separavam pareciam menos definidas, menos intransponíveis. Não eram mais apenas o empresário rico, seu filho traumatizado e a filha da cozinheira. Eram três pessoas unidas por uma visão comum, um propósito compartilhado que transcendia barreiras sociais e linguísticas. Enquanto a data do simpósio se aproximava,
Rafael e Vitória mergulhavam cada vez mais no trabalho de Helena, descobrindo não apenas suas teorias, mas também seus sonhos. Em suas anotações pessoais, encontraram um trecho particularmente tocante. As palavras nunca são apenas palavras, são chaves para mundos inteiros. Quando uma criança aprende a dizer casa em outro idioma, não está apenas memorizando um termo, está ganhando acesso a uma nova forma de conceber o lar, a família, o pertencimento. É por isso que acredito que o verdadeiro poliglotismo é revolucionário, porque nos obriga a reconhecer que existem infinitas formas válidas de habitar e nomear o mundo. A passagem ecoava tão perfeitamente o que haviam descoberto juntos que a incorporaram como epígrafe de sua apresentação. O trabalho de Helena tornava-se não apenas fundação, mas catalisador para algo novo, algo deles, uma continuação e uma transformação simultâneas. O Simpósio Internacional de Educação e Linguística ocupava o amplo auditório do Centro de Convenções de Salvador. Educadores, linguistas e pesquisadores de diversas partes do mundo circulavam pelo espaço, trocando teorias e experiências sobre os mais recentes avanços na área. Entre palestras de renomados acadêmicos e apresentações de métodos inovadores, havia um painel que despertava curiosidade particular, intitulado simplesmente Linguagens Cruzadas, a Experiência Monteiro Santos. Nos bastidores, Vitória ajustava nervosamente o colarinho da camisa branca, que fazia parte do uniforme especial do Colégio Franco-Brasileiro, para ocasiões formais. Ao seu lado, Rafael respirava profundamente, tentando controlar a ansiedade que ameaçava fazê-lo regredir ao antigo silêncio. "E se eu travar?", sussurrou, apertando o pendrive que continha a apresentação. "Se as palavras simplesmente sumirem?" Vitória pegou sua mão, apertando-a levemente. Era curioso como os papéis se invertiam às vezes. Agora era ela quem oferecia segurança através do toque, do olhar, da presença silenciosa. "Então eu falo por nós dois", respondeu. "Simplesmente. Como você fez por mim tantas vezes na escola quando eu tinha medo de me expressar." Do outro lado do corredor, Eduardo conversava em voz baixa com professora Débora e diretora Mendes, os três formando uma improvável aliança em torno do projeto que estava prestes a ser apresentado. Dona Conceição, elegante em seu vestido novo comprado especialmente para a ocasião, observava a filha com um misto de orgulho e apreensão. "Estão prontos, jovens?" perguntou a coordenadora do evento, uma linguista argentina de renome internacional. "Vocês são os próximos." Rafael e Vitória trocaram um último olhar de confirmação mútua. Não eram mais apenas dois adolescentes assustados. Eram parceiros, colaboradores, continuadores de um legado. O silêncio caiu sobre o auditório quando subiram ao palco. Centenas de olhos se voltaram para a improvável dupla, o menino de família tradicional e a menina de origem humilde, unidos pelo poder transformador das palavras. Por um momento tenso, Rafael sentiu a antiga paralisia tentando dominá-lo. Mas então viu na primeira fileira algo que dissipou seu medo. Eduardo segurando discretamente uma medalha dourada, a imagem de Nossa Senhora da Conceição que pertencera a Helena. Um toque de mãe, mesmo na ausência. "Bom dia a todos", começou Vitória com voz clara, iniciando em português para então repetir a saudação em francês, inglês, espanhol e, surpreendentemente, em iorubá, homenagem às raízes africanas, de Salvador. "Somos Vitória Santos e Rafael Monteiro, e viemos compartilhar uma jornada que começou com silêncio e se transformou em uma sinfonia de palavras." Rafael tomou a palavra, a voz inicialmente hesitante, mas ganhando força a cada frase. "Há 3 anos perdi minha mãe e com ela perdi também minha voz", disse com simplicidade desarmante. "Médicos chamavam de mutismo seletivo psicogênico. Eu chamava de sobrevivência." As palavras doíam demais para serem pronunciadas. A honestidade crua capturou imediatamente a atenção da plateia. Não era a apresentação acadêmica que muitos esperavam, mas algo mais profundo, um testemunho vivo sobre o poder da linguagem. Alternando-se com naturalidade ensaiada, os dois narraram sua história. O primeiro encontro na calçada da mansão,
as palavras trocadas através do portão, as lições improvisadas na cozinha. Explicaram como descobriram intuitivamente que diferentes idiomas podiam contornar bloqueios emocionais, abrindo caminhos alternativos no labirinto da mente. Rafael não conseguia dizer mãe em português, explicou Vitória enquanto exibia um slide com um mapeamento cerebral. A palavra estava carregada demais de dor, mas podia dizer mother em inglês, Mary em francês, madre em espanhol. Cada versão carregava a mesma ideia, mas com distância emocional suficiente para ser pronunciável. O que descobrimos, continuou Rafael, foi que cada idioma oferece não apenas novas palavras, mas novas perspectivas, novas maneiras de processar emoções e experiências. À medida que a apresentação avançava, introduziram gradualmente o trabalho de Helena, não como uma nota de rodapé ou menção honrosa, mas como fundação teórica que validava academicamente o que haviam descoberto na prática. Helena Monteiro postulou que o verdadeiro poliglotismo transcende a mera competência linguística, explicou Vitória, exibindo trechos do manuscrito. Trata-se de desenvolver múltiplas formas de habitar o mundo, de reconhecer que realidades diferentes exigem vocabulários diferentes. Foi quando chegaram à parte final, a proposta concreta que nascera de sua experiência, que a apresentação ganhou uma dimensão inesperada. O projeto Linguagens Cruzadas anunciou Rafael com confiança renovada. Não é apenas uma metodologia de ensino de idiomas, é uma proposta de transformação social através da linguagem. Nos slides seguintes, detalharam o programa piloto que já estava em desenvolvimento, uma colaboração entre o Colégio Franco-Brasileiro e escolas públicas de bairros periféricos de Salvador, começando pelo Curuzu, um intercâmbio onde estudantes de realidades sociais distintas ensinariam uns aos outros não apenas idiomas formais, mas as linguagens de seus mundos particulares. Porque, vejam bem, explicou Vitória, olhando diretamente para a plateia, não são apenas francês, inglês ou espanhol que precisamos aprender. São as linguagens das diferentes realidades brasileiras, o vocabulário da periferia, os códigos dos bairros nobres, as expressões dos povos indígenas, o léxico das comunidades quilombolas. Somos um país multilingüe mesmo quando todos falamos português, completou Rafael. E só através da tradução mútua dessas realidades podemos construir pontes verdadeiras. A apresentação culminou com um vídeo curto mostrando os primeiros encontros-teste do programa, crianças do Curuzu ensinando expressões do cotidiano da periferia para alunos do franco-brasileiro, que por sua vez compartilhavam conhecimentos de idiomas estrangeiros. Um menino de rua explicando gírias locais, uma menina de família abastada aprendendo a pronunciar palavras em Yorubá usadas em terreiros de candomblé. Quando terminaram, o auditório permaneceu em silêncio por alguns segundos. Aquele tipo de silêncio denso que precede algo significativo. Então, lentamente, uma pessoa se levantou, depois outra, e mais outra. Em poucos momentos, a plateia inteira estava de pé, aplaudindo com genuíno entusiasmo. Entre os aplausos, Rafael buscou o olhar do pai. Eduardo não aplaudia. Em vez disso, mantinha a cabeça ligeiramente abaixada, e mesmo à distância, era possível perceber que chorava silenciosamente, não de tristeza, mas de uma emoção profunda que misturava orgulho, reconhecimento e talvez uma sensação de redenção. O sucesso da apresentação no simpósio foi apenas o início. Nos dias seguintes, propostas de parcerias chegaram de universidades, fundações e até de secretarias de educação de outros estados. O que começara como um encontro improvável entre dois mundos, o de Vitória e o de Rafael, expandia-se para muito além deles. Uma semana após o simpósio, Eduardo convocou uma reunião especial na biblioteca da mansão. Além de Vitória e Rafael, estavam presentes Dona Conceição, professora Débora, diretora Mendes e, surpreendentemente, um representante da Secretaria Estadual de Educação. O que vou propor agora, começou Eduardo, com uma formalidade que mal disfarçava sua emoção, é a criação oficial da Fundação Helena Monteiro para a Educação Intercultural.
Desdobrou plantas arquitetônicas sobre a mesa. O projeto de transformação de uma antiga propriedade da família no corredor da Vitória em um centro educacional dedicado a implementar em larga escala o programa Linguagens Cruzadas. A fundação terá autonomia financeira e administrativa, continuou. Será mantida por um fundo que estou estabelecendo, mas terá gestão independente. Olhou diretamente para a professora Débora. Gostaria que a senhora considerasse assumir a direção acadêmica. A professora aposentada ajustou os óculos, visivelmente emocionada. Seria uma honra, Eduardo. E quanto a vocês dois, voltou-se para os adolescentes, serão os embaixadores juvenis do projeto. Continuarão seus estudos, claro, mas também ajudarão a desenvolver e expandir o programa. Vitória olhava para as plantas com um misto de assombro e incredulidade. Era muito mais grandioso do que qualquer coisa que haviam imaginado. Salas de aula modernas, biblioteca multilingüe, laboratórios de fonética, espaços para apresentações culturais. Seu pequeno projeto, nascido na cozinha de uma mansão, transformava-se em algo que poderia impactar milhares de vidas. E tem mais uma coisa, acrescentou Eduardo, retirando um envelope lacrado da pasta. Isso chegou para você hoje, Vitória. Era uma carta da Universidade Federal da Bahia, convidando-a a participar de um programa especial para jovens talentos em linguística aplicada. Um caminho acelerado que poderia levá-la, eventualmente, a concluir o trabalho acadêmico que Helena deixara inacabado. Eles viram nossa apresentação, explicou Eduardo. A coordenadora do departamento era a orientadora de Helena. Disse que nunca viu alguém com tanta intuição natural para o campo. Conceição, que até então observava tudo em silêncio respeitoso, não conseguiu conter as lágrimas. Para uma mulher que crescera com oportunidades limitadas, que criara a filha sozinha trabalhando em cozinhas alheias, ver aquelas portas se abrindo era quase inacreditável. Vitória, chamou baixinho. Sua avó Antônia dizia que palavras têm poder, que nosso povo sempre soube disso, mesmo quando nos tentavam calar. Fez uma pausa, enxugando as lágrimas. Acho que ela sempre soube que você seria a voz que não tivemos. O comentário, aparentemente simples, carregava camadas profundas de significado, gerações de silenciamentos, de histórias não contadas, de conhecimentos não reconhecidos. Vitória sentia o peso dessa herança, tanto quanto a responsabilidade de honrá-la. Rafael, observando a interação entre mãe e filha, compreendeu algo que vinha intuindo há meses, que sua jornada com Vitória não era apenas sobre recuperar sua própria voz, mas sobre reconhecer todas as vozes que mereciam ser ouvidas. Naquela mesma noite, enquanto a cidade adormecia sob um céu estrelado, Vitória e Rafael sentaram-se na varanda da mansão, contemplando o futuro que se abria diante deles, não mais como professora e aluno, nem como filha da cozinheira e filho do patrão, mas como parceiros iguais em uma jornada compartilhada. Você acha que sua mãe aprovaria? Perguntou Vitória, folheando distraidamente o manuscrito de Helena, que agora anotara com suas próprias observações nas margens. Rafael sorriu, aquele sorriso pleno que antes parecia impossível. Tenho certeza que sim, mas acho que ela diria que é só o começo. O começo do quê? De entendermos que existem infinitas formas de dizer eu te vejo, eu te escuto, você importa. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Um hábito que desenvolvera em sua jornada de volta à fala. Minha mãe costumava dizer que o verdadeiro trabalho de tradução não é entre idiomas, mas entre corações. Vitória absorveu a frase, reconhecendo sua profunda verdade. No fim, era isso que haviam feito um pelo outro. Traduzido seus mundos, tornando-os mutuamente inteligíveis, não apenas em palavras, mas em compreensão genuína. Salvador despertaria no dia seguinte para mais um dia comum, com suas desigualdades persistentes, seus contrastes marcantes, suas barreiras visíveis e invisíveis. Mas agora existia um espaço, um método, uma possibilidade de diálogo verdadeiro entre realidades que raramente se tocavam. Um ano depois, a Fundação Helena Monteiro abriu suas portas.
No discurso de inauguração, Rafael, agora um jovem confiante de 15 anos, fluente em 7 idiomas, compartilhou sua história com uma plateia diversa que incluía desde autoridades educacionais até famílias do Curuzu. Aprendi que o silêncio pode ser uma prisão ou um refúgio, disse olhando diretamente para Vitória, que sorria na primeira fileira, e que às vezes precisamos das palavras de outros para encontrar nossas próprias. Ao seu lado no palco, Vitória, agora estudante universitária precoce e coordenadora juvenil da Fundação, completou o pensamento, e que as verdadeiras linguagens, aquelas que realmente importam, não se aprendem em livros ou salas de aula, aprendem-se no encontro, na troca, no reconhecimento mútuo. Eduardo, observando os dois jovens, pensava em como jornadas de dor podiam, misteriosamente, transformar-se em caminhos de cura não apenas individual, mas coletiva. O luto que quase o destruíra, que quase silenciara seu filho para sempre, agora dava origem a algo que transcendia sua família, sua classe social, seu mundo particular. No salão principal da Fundação, uma placa discreta exibia uma citação do manuscrito de Helena. Palavras são pontes, construí-las é nosso. Ato mais revolucionário. E pontes estavam sendo construídas, entre o português formal das escolas e o linguajar rico das periferias, entre o inglês das elites e o iorubá preservado nos terreiros, entre o silêncio traumático e a expressão libertadora, entre mundos que, apesar de ocuparem a mesma cidade, raramente se compreendiam verdadeiramente. Para Vitória, a menina do Curuzu que agora transitava com desenvoltura entre universos distintos, e para Rafael, que encontrara sua voz nos idiomas do Minius e Coração. A jornada estava apenas começando. Cada palavra aprendida, cada expressão compartilhada, cada tradução entre realidades era um tijolo na construção de um mundo onde todas as vozes pudessem ser ouvidas, em qualquer idioma que escolhessem para se expressar. E no centro de tudo uma verdade simples que haviam descoberto juntos, que às vezes, para curar um coração silenciado, tudo o que precisamos é de alguém que saiba escutar